Agora vamos ao texto. João capítulo 6, ou melhor, Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus estava fazendo uma inquietante pergunta. E a grande verdade, irmãos, é que nós podemos saber tudo a respeito de uma pessoa, seja ela famosa, seja ela vizinho, seja ela colega, seja ela talvez até nosso parente, nosso familiar. Mas mesmo assim, embora possamos saber tudo dessa pessoa, é bem provável que nós não sabemos de verdade ou na realidade quem é essa pessoa, o que de fato ela é. Talvez você sabe a que família ela pertence, você sabe talvez a sua profissão, seu local de origem, o seu local de origem, de nascimento, você sabe com quem essa pessoa é casada, você sabe onde essa pessoa reside, você sabe realmente os gostos peculiares talvez dessa pessoa. Mas isso não significa dizer que você conhece intrinsecamente quem é essa pessoa. E eu devo dizer a você que esta manhã, que você, olhando para o seu coração, você sabe que na maioria das vezes você não é a sua profissão, você não é também a sua local de origem, de nascimento, você tampouco é a pessoa com a qual os outros se referem, ou a qual os outros se referem. A grande verdade é que nós devemos olhar para dentro do nosso coração e realmente trazer a resposta: quem eu sou de verdade? Quem sou na realidade? A história diz que havia um banco na praça de uma cidade determinada da Alemanha, aonde Nietzsche, o grande pensador alemão do século passado, sentava todas as manhãs, houvesse frio ou não, chuva ou não, estava lá Nietzsche todas as manhãs sentado. Por 3 anos, toda manhã Nietzsche sentava ali e ficava, até que um dia um guarda não aguentou, chegou e disse assim: meu senhor, por favor, eu estou lhe observando. Quem o senhor é? De onde o senhor veio? Para onde o senhor vai? Nietzsche olha para ele e diz: mas que petulância, meu guarda. Eu estou há 3 anos sentado nesse banco todas as manhãs me fazendo essa mesma pergunta e ainda não encontrei resposta. A grande verdade é que nós precisamos buscar em Deus quem nós somos de verdade. Amém? Agora, Jesus, ou melhor, mais importante de que nós, ou de que sabemos realmente quem nós somos, é sabermos realmente quem é Jesus na nossa vida. É sabermos quem é Jesus na nossa história. É sabermos realmente qual é o papel que Jesus ocupa na nossa vida. É sabermos realmente quem é Jesus na minha e na sua caminhada. É sabermos realmente quem é Jesus dentro da nossa família. É sabermos quem é Jesus dentro dos nossos sonhos. É sabermos quem é Jesus dentro dos nossos projetos. É saber quem é Jesus. Amém? Muito mais importante do que você conhecer a comunidade de vida, conhecer a história da igreja, ou coisa que o valha, é você saber quem é o Jesus que a comunidade de vida anuncia. Amém, irmãos? Quem é Jesus de verdade para você? E essa foi a pergunta intrigante que Jesus fez aos discípulos, aos seus amigos. Capítulo 16, Jesus está caminhando com eles, e eles estão falando coisas triviais do dia a dia, e Jesus está pensativo, e eles estão conversando, e alguém diz: o que está acontecendo com o mestre? Eles estão um pouco introspectivos hoje, e eles estão indo, caminhando. Daqui a pouco Jesus diz: gente, eu preciso fazer uma pergunta que está inquietando o meu coração. Aí eles olham assim: mestre, mas para que tanto mistério? Somos amigos. E Jesus diz assim para eles:
dizem ser os homens que eu sou? Aí eles pensam, pô, ele está preocupado com isso? É tão fácil. É tão fácil essa pergunta, ou melhor, essa resposta para darmos a ele. E a Bíblia diz que Pedro encabeçou a turma, afoito como era, começou a dizer: olha, mestre, uns dizem que você é Moisés, outros dizem que você é Elias que voltou, outros dizem que você é Jeremias, outros não sabem nem qualificar, mas dizem que você é um dos profetas que voltou para trazer verdade sobre a terra. E começou. E aí Jesus fez a derradeira pergunta, disse: ok, isso eu sou para as pessoas, para os outros, mas eu quero fazer agora a pergunta derradeira que está aquietando meu coração. E diz: para os outros eu posso ser Elias, posso ser Moisés, posso ser Messias, posso ser um profeta, posso ser um curandeiro, posso ser um filósofo, posso ser um mestre, posso ser um rabino, posso ser qualquer um. Agora me diga você, Pedro, quem eu sou para você? Amém? Aleluia. Eu vou falar aqui para minha geração que foi criada na igreja. Nós que fomos criados na igreja temos uma grande dificuldade em realmente descobrirmos quem é Jesus. A maioria das vezes nós começamos a repetir quem é Jesus para os nossos pais, quem é Jesus para o pastor que nos ensinou a palavra, quem é Jesus para o nosso líder que nos discipulou, quem é Jesus para a igreja que nós frequentamos. Muitas vezes nós crescemos com a ideia de Jesus que os outros disseram. Amém? Muitas vezes nós abraçamos a ideia de Jesus que os outros nos informaram. E nós temos um discurso muito bem elaborado dizendo: olha, Jesus é aquele que veio, morreu por nós, se entregou, deu a sua vida, nos perdoou, nos resgatou, é aquele que faz milagre, é aquele que vai nos levar para o céu ou coisa que o valha. Mas isso, na maioria das vezes, é um discurso que está programado dentro do nosso intelecto. Mas esta manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, eu quero ouvir de você, não algo que te colocaram dentro do teu coração, não algo que impregnaram na sua mente. Eu quero ouvir sinceridade da tua alma, sinceridade do teu coração, quem eu sou de verdade na sua vida, quem eu sou de verdade na tua história, quem eu sou de verdade na sua casa, quem eu sou de verdade para você. Olhe para dentro do seu coração esta manhã e veja se você não está repetindo o que te falaram acerca de Jesus. E veja se você só não está propagando aquilo que você aprendeu acerca de Jesus. E veja se você apenas não está propagando aquilo que te falaram acerca de Jesus. Olhe para dentro do seu coração e veja quem é Jesus de verdade na sua vida. Amém? E eu preciso dizer para você, ele pode ter significados muito diferentes na minha vida e na sua vida, mas o que importa é que nós aprendamos a ter as nossas experiências com Ele e saber quem Ele é, não na vida do irmão, não na vida do pastor, não na vida do líder, não na vida do amigo, não na vida do pai, não na vida da família, mas é saber quem Jesus é na minha vida. É saber o que Jesus pode fazer no meu coração, é saber o que Jesus pode fazer na minha casa, é saber o que Jesus pode fazer na minha família, é saber o que Jesus pode fazer no meu dia a dia, é saber o que Jesus pode fazer nas adversidades da minha vida, é saber o que Jesus pode suprir dentro das tribulações do meu dia a dia, é saber quem Jesus é de verdade em todo tempo e em todo momento para a minha vida. É
Era isso que Jesus estava tentando arrancar dos discípulos, dizendo para eles: ei, quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Aleluia. Aí Pedro olha para eles assim: tu és o Cristo, o ungido de Deus. Pedro tinha aprendido quem era Jesus. No capítulo 6, em versículo 68 de João, Jesus estava pregando um sermão duríssimo. Jesus desceu-lhe o sarrafo aquela manhã. Sermão mais pesado que de João Batista, confrontando os erros, confrontando os pecados, confrontando a vida errada das pessoas. E a Bíblia diz que conforme as palavras de Jesus iam confrontando as pessoas, elas iam lhe dando as costas e iam embora. Ao ponto que Jesus continuou falando. Quem quiser ouvir, que ouça. E continuava falando. E as pessoas iam embora. E não eram poucos. A Bíblia diz que sempre era uma multidão que seguia Jesus. Mas ele continuava falando. E continuava verbalizando as verdades. E de repente, a multidão toda foi embora. Ele olha para o lado. Pedro está ali, todo lenhado, chorando, confessando pecados, mas está ali. Não foi embora. E Jesus olhou para ele e disse assim: ô Pedro, as palavras não estavam duras? Você não foi confrontado essa manhã? E Pedro: fui, estava duríssimo o seu sermão, mestre. Olha, Senhor, hoje de manhã seu sermão estava mais pesado que o do seu primo João Batista. E Jesus disse para ele: ô Pedro, por que você não pegou o rumo da multidão e não foi embora também? Aí Pedro começa a chorar e olha dentro dos olhos do Cristo e fala: ei, para onde eu irei? Se só tu tens palavra, que embora duríssimas, de correção, mas são palavras que nos levam à vida eterna. Aleluia, Jesus. Aqui Pedro já sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não era alguém que iria apenas massagear o ego dele. Ele sabia que Jesus não era apenas um Cristo fantoche. Ele sabia que Jesus não era apenas alguém que estava disposto a consertar o universo mecânico do planeta. Não! Ele sabia que Cristo muitas vezes iria confrontar, iria trazer palavras duras, palavras de arrependimento, mas ele sabia que era esse Cristo que ele precisava. E ele diz: para onde eu irei? Se é apenas você, Senhor, traz palavras de vida eterna. Amém? Aleluia. Se eu puder dar um conselho para você que esta manhã, eu gostaria de dizer para você, mesmo que às vezes Jesus venha confrontar você, mesmo que às vezes a palavra dele venha mexer com feridas na sua alma, mesmo que às vezes as palavras do Senhor possam confrontar atitudes, ações e pecados meus e seus, não podemos sair da presença dele, porque apenas ele tem palavras que nos levarão para a vida eterna. Quem está comigo, diga eu. Aleluia. Quem é Jesus? João no capítulo 1, versículo 29. Alguém fez essa pergunta para ele, disse: João, quem é esse Jesus aí que vocês estão, se aproximaram a ele, se aconchegaram a ele, fizeram uma amizade com ele? Aonde ele está vocês vão? Onde ele está vocês estão? O que está acontecendo? Quem é esse cara? E João poderia dar muitas outras respostas, mas ele diz uma resposta certeira. Ele diz: ei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O que João estava dizendo quando perguntaram para ele quem é Jesus, ele estava dizendo: ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Quando os judeus perguntaram para ele quem
deu uma resposta dentro da sua religiosidade. Ele diz: ele é o cordeiro, porque cordeiro refletia ou levava os judeus a entender que era o lugar ou por onde eram expiados os seus pecados. E por isso, quando ele diz ele é o cordeiro de Deus, ele está dizendo: olha, ele é o único capaz de expiar e de perdoar os nossos pecados. Amém? Amém? Se tem algo muito definido, ou se tem algo que nós precisamos ter muito definido dentro do nosso coração, é essa certeza de que Jesus, de quem é Jesus? Jesus é o único que pode perdoar os meus pecados. Amém, irmãos? Há uma confusão no mundo hoje. Existem muitos pseudo-cristos se levantando no planeta hoje. Existe muita conversa hoje nas redes sociais. Existem muitos direcionamentos hoje. Você perdoe o pastor esta manhã, mas eu tenho uma palavra mais diretiva para você aqui hoje. Existem muitos pseudos coaches na internet, pseudos filósofos, pseudos mestres, oradores de púlpitos e de altar, e que estão dizendo para você que os seus erros e os seus pecados não são pecados, que são apenas fruto do seu temperamento, que são frutos do seu eu interior, da sua criança interior, que é a manifestação da bagagem cultural que você leva dos pais, da família. Ei, preciso dizer uma coisa para você: isso tudo é conversa fiada. A Bíblia diz, e a Bíblia nos orienta, que pecado é pecado, não tem outro nome. Pastor, o que é pecado? A Bíblia diz que pecado, no original da sua palavra, a etimologia da palavra pecado quer dizer errar o alvo. O meu alvo e o seu alvo é Jesus. Tudo aquilo que nos desvia de uma vida na presença de Jesus nos leva a pecar, nos leva a errar o alvo. E nós podemos dar os nomes mais bonitos que a gente queira para isso, mas a Bíblia diz: quem está fora da presença de Jesus está em pecado. E se tem algo que nós temos que ter definido dentro do nosso coração, é que só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Amém? Eu tenho dito aos irmãos aqui, eu não sou uma pessoa retrógrada. Se você precisa fazer uma terapia, um acompanhamento com um profissional, faça. Amém? Se você precisa fazer uma terapia de casal, faça o que for necessário, o que for útil, e tudo é bom. Mas você precisa entender uma coisa: quem perdoa pecado é só Jesus. Amém? Quem perdoa os nossos erros e delitos não é o nosso terapeuta. Eu me aliviei, hoje eu sentei junto ao meu terapeuta, abri meu coração para ele, sair de lá outra pessoa, até você chegar na esquina. Quando você chega na esquina, Satanás começa a acusar a sua mente tudo que você fez, tudo que você aprontou, tudo que você deixou de fazer, todas as coisas que você errou. Quando você sai lá do seu terapeuta, vai acompanhar você lá na esquina, ela está te esperando e te abraça de novo. Só tem um jeito de você se livrar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que quando nós encontramos o perdão em Cristo Jesus, Ele pega os meus e os seus pecados, lança no mar do esquecimento e nunca mais lembra deles, para a glória do nome do Senhor. Amém? Olha que eu me empolguei com as palavras duras de Jesus. Deixa eu me abrandar um pouco mais aqui esta manhã. Mas tenha algo definido dentro do teu coração: quem perdoa os nossos delitos e falhas é Jesus. Eu tenho uma notícia boa para você aqui esta manhã. Ele é justo e fiel. Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel.
E o seu sangue, de João, no capítulo 1, versículo 7 da sua primeira carta, é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus. Todas as vezes que você pecar, que você tiver definido dentro do teu coração quem é Jesus, Satanás, o inimigo, não pode te acusar, porque você sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele pode te perdoar. Amém? É por isso que João, escrevendo a sua carta no capítulo 1, versículo 7 até 8, ele vai dizer: ei, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. E se dissermos que não vamos cometer pecados, somos mentirosos. E diz João: e aí? Então a gente vai viver nesse imbróglio de pecados? E João diz: não. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, ele é suficiente para perdoar e apagar todos os nossos pecados. Amém? Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, quando perguntam para ele: quem é mesmo esse Jesus? João fornece outra resposta dizendo: ele é a água da vida. Amém? Ele é a água da vida. Dentre tantas coisas que nós poderíamos verbalizar acerca de Jesus aqui esta manhã, ou dentro de tantas coisas que você precisa ter certeza de quem é Jesus para você, uma delas eu gostaria que você entendesse que realmente Ele é a água da vida. Sabe por quê, querido? Porque sem água não existe vida. Amém? Sem água não existe vida. Assim também eu posso dizer para você que sem Jesus não há vida. Amém? Assim como a água é a essência para a vida, assim também Jesus é essência da nossa vida. Se tirar a água, acaba a vida. Se tirar Jesus, acaba a nossa vida. Deixa eu falar para você aqui hoje. A vida do ser humano sem Jesus, ela é uma mentira. Ela é uma sucessão de coisas que lá no fundo é tudo fake, é tudo falso, tudo evapora, tudo vai embora. A única coisa que faz com que o ser humano sinta-se vivo é quando ele sente realmente a presença de Jesus. Amém? Jesus é a água da vida. Se você ficar longe dele, você está correndo sério risco de morrer. Agora, quando você está junto dele, ele diz que rios de águas vivas fluirão. Aleluia. João capítulo 7, versículo 37, 38. É um dos textos impactantes para mim da Bíblia. João diz que no último dia da festa onde Jesus estava, ele se pôs em pé e olhou para a multidão, e ele percebeu uma multidão sem vida, percebeu uma multidão de tristeza, de angústia, de solidão, porque é isso que as pessoas sem Jesus são. Pode aparentar felicidade, mas não tem felicidade. Pode esboçar sorriso, mas lá dentro há tristeza. Pode estar cercado de zilhões de pessoas, mas dentro do seu coração está se sentindo sozinho. E Jesus disse, olhando para a multidão no último dia da festa, levantou a mão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, rios de vida fluirão para a vida eterna. Entenda essa máxima aqui esta manhã. Sem Jesus você corre risco de morrer. Quanto mais Jesus na sua vida, me perdoe a redundância, mais vida você vai ter.
Amém? Ele é a água da vida. Ele sacia os anseios da nossa alma. E para terminar, João no capítulo 8, versículo 12. Alguém pergunta mais uma vez para ele, diz: João, se não me lembro, lá atrás você disse que ele era o cordeiro, que ele perdoava o pecado. Depois você disse que ele era a água da vida, dizendo que ele era essencial se alguém quisesse viver de verdade, se alguém não quisesse ter uma vida fake. Mas você poderia afirmar mais alguma característica acerca dele? Quem é esse Jesus? Aí João diz: pois bem, anote aí. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: Jesus é a luz do mundo. Amém? Jesus é a luz do mundo. Viver na escuridão é viver em dúvida e viver em medo. Mas Jesus é o único suficiente, é o único capaz de trazer luz à escuridão dos nossos dias. É o único capaz de trazer luz aos nossos pensamentos tão nebulosos. É o único capaz de trazer luz ao nosso caminho que às vezes parece tão sinuoso. Mas Jesus é a luz do mundo. A luz traz discernimento às coisas. Amém? Sabe quando você está em dúvida, chega num lugar escuro, você olha e não sabe se esse plástico, se esse copo aqui é plástico, se ele é vidro, se ele é o quê? Aí quando você acende uma luz, quando você coloca uma luz nele, você tem discernimento do que é esse negócio. Assim é Jesus na minha vida e na sua vida. A luz de Jesus nos traz discernimento das coisas. A luz de Jesus, ei, irmãos, quem tem Jesus no coração, o inimigo não engana não, viu? Pode parecer bonito, pode parecer bom, pode parecer legal, pode parecer que é da hora, pode parecer isso e outro, mas se tem Jesus no coração, a luz do Senhor foca sobre aquilo e diz: ei, isso não é o que parece ser. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, tão nebuloso, tão escuro, onde muitas coisas que se parecem ser, mas não são, nós precisamos ter a certeza de que Jesus é a luz que traz discernimento a essas coisas. Amém? Que Jesus é a luz que traz discernimento. Quando os nossos filhos chegam em casa e nos contam uma história que parece interessante, parece que é certo, e você joga a luz do Senhor sobre aquilo e você diz: ei, tem coisa errada aí. Amém? Amém? A luz traz discernimento. A luz dissipa o engano. Você pode estar sendo enganado no escuro. Vou usar uma expressão bem gaúcha aqui. No escuro pode até estar lhe vendendo para você gato por lebre. Era uma expressão que minha mãe dizia. No escuro pode estar tentando ludibriar você, mas se você jogar luz sobre a escuridão, a luz dissipa todo o engano. Amém? Quem tem Jesus na sua vida não se deixará enganar por palavras de persuasão humana. Amém? O apóstolo Paulo, quando está na igreja de Corinto, irmão, tem tanta coisa aqui. Quando ele está na igreja de Corinto, capítulo 1, a primeira carta, as pessoas vieram para Paulo, um monte de conversa. Os coríntios tinham acessibilidade à filosofia grega e eles eram ótimos oradores, conversadores, palestrantes, e eles vieram com um monte de conversa no ouvido de Paulo. E Paulo jogou a luz do mundo, a luz do Evangelho, a luz que clareia todas as coisas e que dissipa o engano sobre as conversas deles.
e disse para eles assim: queridos, quando eu estive entre vós, eu estive entre vós com poder, com força e com graça, e não estive movido por palavras vãs de persuasão humanas, porque a luz do Evangelho que está dentro do meu coração dissipa todo o engano. Quando Jesus está dentro da sua vida, o mundo não consegue te enganar, o mundo não consegue te ludibriar, porque a luz dissipa todo engano, a luz clareia todo o caminho. Você não vai errar o caminho, Ele é a luz do mundo. Amém? Aleluia. Digno o Cordeiro de Deus. Você não vai errar o caminho, porque Ele é a luz. E por fim, a luz traz a você convicções. Quando nós não estamos convictos de alguma coisa, nós lançamos luz sobre isso. Amém? Nós lançamos luminosidade sobre isso, e isso nos traz convicções. Deixa eu falar para você aqui hoje. Talvez algo dentro do teu coração que você não esteja convicto ainda. Talvez haja um projeto, um sonho dentro da tua alma que talvez você não está convicto ainda se é ou não é. E você não sabe mais o que fazer. Eu convido você a jogar Jesus para dentro desse projeto. Jogar Jesus para dentro desse seu sonho. E Ele vai trazer a convicção que você precisa. Amém? Fique de pé comigo esta manhã. Aleluia. A bondade do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? Aleluia. Aleluia. Dizem que Buda, antes de morrer, falou: procurem a verdade, porque eu não encontrei a verdade. Dizem que Confúcio, antes de morrer, disse: ei, procurem o verdadeiro caminho, porque eu não encontrei o caminho. Dizem que Maomé, antes de morrer, disse: ei, busquem a vida, porque eu não sou a vida. Quem é Jesus? Jesus foi o Cristo, o ungido Filho de Deus, que desceu da sua glória, se fez servo, e como servo foi obediente até a morte de cruz. E quando ele olhou para aquela cruz, ele disse para toda a humanidade: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Não se perca com as vãs filosofias. Não se perca. Jesus continua sendo o único caminho, verdade e vida. E quem está nele não anda em trevas. Quem está nele não anda em trevas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sinto a presença dele aqui esta manhã. Eu sinto a graça dele nos envolvendo aqui esta manhã. Quem está nele não